juntos estarmos conversando sobre a fé e caminhando junto, né, até a volta de Cristo. Nós vamos estar orando para iniciar a nossa reunião, pedindo para que Deus conduza, não necessariamente uma pessoa somente, né, que vai estar com a palavra, né, nós vamos estar debatendo, conversando, todos que quiserem fazer algum comentário, aí dá um sinal com a mão quando quiser comentar, e abre o áudio, e podem ficar à vontade, né, nós estaremos juntos nessa caminhada. Nós sempre vamos começar às 7h30, e tentarmos, assim, até às 9 horas, fechar, né, para que tenha uma certa ordem para futuros, né, as pessoas não deixarem de participar por causa de horário, né, sabendo que tem o horário de começo e de fim para poder se organizar. Dar, né, a presença do pastor na nossa live aqui, pedir que ele esteja orando para que nós venhamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, pastor Ronaldo, né, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento, consagrando esse momento a Ti, pedindo que a sabedoria do alto venha até o nosso conhecimento e que aquilo que nós vamos tratar aqui, Senhor, é coisas do Seu reino, coisas do Teu coração. Então, que o Senhor nos capacite, dê a cada um entendimento, discernimento e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Assim, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus, profeta ou Jesus Messias, né? Por que eu posso afirmar, estava até comentando com o Gregory, por que eu posso afirmar que quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi Pedro que falou, e sim o Espírito Santo. Porque ali era Deus revelando ao homem, falando ao homem, ó, este é o meu Filho, o Cristo, o prometido. Tenham como sustentação que vocês vão passar por todas as adversidades. Vocês vão alcançar a coroa da vida, a salvação. Vocês serão salvos, porque ele veio para isso, para salvar aqueles que estavam perdidos. Por que eu posso afirmar que não era Pedro o responsável, a pedra angular da igreja? Porque lá na frente, quando houve a adversidade, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro, acuado, ele negou. Ali era o Pedro homem, o que ainda não havia entendido, né? Havia entendido que, de fato, o Jesus era o Salvador, o Messias prometido. Lá na frente, Jesus, já ressuscitado, ele encontra Pedro na praia e pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Né? Pedro, tu me amas, que nós já sabemos dessa passagem. Aí Pedro ali já... né? Ali já convertido. Ali Pedro já entendendo, né, que ele estava diante do Salvador. Primeiramente, né, uma honra ter todos aqui. Escutar a palavra de Deus sempre é maravilhosa, né? Na verdade, o que acontece? A vinda de Jesus, na verdade, ela já vem sido narrada desde o começo da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Então, se você for pegar toda a passagem da Bíblia, toda ela já foi anunciada a vinda do Messias. E nessa situação, uma pessoa até questionou o seguinte: tudo bem, foi anunciada a vinda do Messias, mas o que prova que esse verdadeiro é o Messias? Primeiro ponto para nós cristãos, temos que crer na Bíblia. Isso é fato, né? E automaticamente o seguinte: não sei se o termo que eu vou usar aqui é meio forte, né? Qual louco seria de querer copiar o que a Bíblia narrou e viver o que a Bíblia narrou? Porque Jesus cumpriu do começo, meio e fim toda a promessa, tudo que ia acontecer na vinda dele, né, nos seus 33 anos, tudo isso foi narrado no Velho Testamento. Ressaltando que eu não tenho datas aqui, mas da vinda de Jesus até o começo, né, lá de Gênesis, isso aí nós estamos falando de quantos anos? 500 anos, 700 anos, não sei quantos anos. Né? Então, são muitos anos de promessa e ele chegou. Aí o que acontece? Quando vem direcionado para nós agora, e outra coisa, a Bíblia, na verdade, ela narra o começo, o meio e o fim. Né? Então,
se a vinda do Messias ela foi cumprida com riquezas de detalhes, já sabemos também como vai ser dali para frente, né? Porque em nenhum momento ela errou, né? Então as pessoas se perguntam, e hoje? Como que você, assim, o que te faz crer que realmente ele é o Messias? É o agir dele na nossa vida. Eu até gostaria de aproveitar aí a presença de vocês, a do pastor, né? Que com certeza tem conhecimento infinitamente superior ao meu, pelo menos eu posso dizer que sim. E eu queria, assim, eu acho até por uma questão didática, de que forma a gente pode definir, né, o que seria um profeta? Qual a diferença de um profeta para o Messias que se esperava, né, o Messias que se esperava, porque foi naquela época a gente dele, que é Jesus. Qual distinguir, né, uma figura da outra no contexto bíblico? A questão da sua pergunta, exatamente, profeta, o profeta era aquele homem, e é ainda nos dias de hoje, aquela pessoa que Deus levanta para trazer a mensagem de Deus, né? Então ele diz, é um mensageiro, é o profeta, é aquele que é levantado pela parte de Deus para trazer a mensagem de Deus para os homens. O Messias é o Salvador, é o Cristo, ele é o Emanuel. Então, Jesus Cristo, ele não é um profeta, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o Deus vivo. Tanto é que Pedro já responde na pergunta, né? Quando ele pergunta, Pedro responde, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a diferença, biblicamente falando, é exatamente essa. Tá? Aí vem a pergunta, se Jesus é o cumprimento da profecia, então por que ainda existem os nossos profetas atuais, né? Aqueles que levam a palavra? Por que, por exemplo, o pastor? Né? O pastor é o profeta, aquele que fala, né, anuncia. Jesus já não é a profecia cumprida? Não é a profecia cumprida? Vou abrir, né, para quem quiser falar sobre, mas de fato é porque ainda muitos ainda não entenderam isso, né, pastor? Muitos ainda não entenderam isso, que a profecia foi cumprida. Então hoje o pastor, na condição de profeta, ponto 1, anunciar que a profecia foi cumprida em Jesus, e ponto 2, e anunciar a segunda vinda de Cristo, que agora, né, não mais como cordeiro do sacrifício, né? O Jesus que nós aceitamos hoje, ele não virá mais como cordeiro para o sacrifício. Agora não. Agora ele já na condição de Salvador e agora virá na condição de juiz e aquele que irá nos agradar. Então, ou seja, Jesus, o que diferencia ele de ser um profeta, como muitas religiões o têm como um profeta, como um ótimo líder, um ótimo profeta, ele não é nesse sentido, mas ele o é no cumprimento da profecia em si. Como diz, como o meu pastor, ele tem algumas palavras que eu amo, né, eu vou repetir o que ele falou. Como o Vitor levantou a mão aí, o Vitor vai expressar uma palavra. Hã? Olha, varão. Mas eu tô sentindo que a Eliana quer falar, rapaz, que ela tá ali coçando, ela já levantou a mão. Hã? Deixa eu falar do versículo aqui, ó. Cadê a Eliana? Esqueça. Ih, tá todo mundo tímido. A Dida tá ali tímida, né? Doidinha pra falar alguma coisa. Então agora, já até levantou, ó. Então toma posse aí, Dida. 1 João 1, do 5 ao 9. E esta é a mensagem daquele que ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos nos e a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Somente isso.
Amém. Somente não, né? É forte. E eu pergunto aqui a esse grupo maravilhoso, será que todos hoje, o dia de hoje, 8 de junho de 2024, um sábado, será que todos nós aqui do grupo paramos um tempo hoje e oramos ao Senhor? Será que nós verdadeiramente pegamos a nossa Bíblia e lemos, nem que seja um versículo, um salmo, nem que seja aquele versículo, Jesus chorou? Será que nós pegamos a Bíblia? Isso que é importante, porque muitos de nós, às vezes, nós ficamos muito militando nessa questão da fé e da busca do Senhor. Eu gostei quando o David falou um negócio, David, eu gostei muito quando você falou, não teme a morte. Nós, cristãos, não podemos temer a morte. Ué, se nós tememos a morte, nós estamos temendo, nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso. Porque a promessa dele é de dizer o seguinte, olha, eu vou preparar a morada. E essa morada foi preparar para nós. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, em determinado momento da vida dele, ele disse o seguinte, olha, morrer é lucro. Em Cristo, morrer em Cristo é lucro. Então, nós gostamos da vida, claro, gostamos da vida, queremos viver, queremos ter vida longa, mas nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos ter medo de uma coisa que Jesus prometeu, que nós estaríamos ressuscitados com Ele, fazendo um grande banquete, tá bom? Então, pessoal, não se intimide aí com a minha presença. Parece que o Severino levantou a mão outra vez para falar. E quando eu lancei a temática Jesus o Messias ou Jesus o Profeta, é através da Bíblia que eu tenho essa resposta. É através da Bíblia que eu tenho essa resposta. É através da Bíblia que eu tenho essa certeza que eu posso firmemente dizer que Jesus, de fato, é o Messias. Não é simplesmente o profeta ou o bom mestre, né, como ele foi abordado em uma circunstância por um jovem que disse, bom mestre, né? E ele disse, por que me chamas bom? Né? Por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Ou seja, hoje eu sei que Jesus não é simplesmente o bom mestre, não é simplesmente o bom carpinteiro, né? Marceneiro, sei lá o que ele era, né? Não é simplesmente bom naquela... né? Não era o bom Michael, né? Não era simplesmente o bom profissional. O Senhor está dizendo para você nessa noite que agora é o melhor momento. João capítulo 2, versículo 10. Agora é o melhor momento para você viver e aproveitar as coisas que estão ao seu redor. O que necessita é você acordar, levantar sua cabeça e trazer à esperança trazer à tona aquilo que te dá esperança. E falar para o Senhor, Senhor, eu quero viver. João 2:10. Eu quero viver o melhor momento da minha vida agora, nesse momento. E também dizer para os irmãos que estão aí presentes que as lutas vêm, que as circunstâncias vêm, mas o Senhor Jesus nos prometeu caminhar conosco todos os dias. Ele prometeu deixar o Espírito Santo para caminhar conosco. Talvez você é uma dessas pessoas que está aí cansada, abatida, desanimada, desanimado, você talvez está temente a alguma coisa, angustiado, aflito. E eu quero sentir no coração de deixar essa palavra para o grupo, de deixar essa mensagem para o grupo, porque nós não podemos desanimar na caminhada, irmão. A vida é muito difícil, a vida é muito dura, a vida não é justa, não, mas nós temos que confiar no nosso Cristo, no nosso Jesus Salvador. Então eu quero que você tome essa palavra de João capítulo 2, versículo 10, depois você leia com calma, quando Jesus oferece agora um novo vinho, o milagre, o melhor da festa. Talvez você está precisando viver o melhor da festa. Talvez seja o seu casamento que precisa viver o melhor da festa. Talvez seja a relação com seu cônjuge, com seus filhos, ou com seus vizinhos, com seus amigos, com seu patrão. Talvez é um momento que você necessita de renovo. E eu acho que hoje o Senhor preparou essa live, preparou
esse momento para que nós possamos estar reunidos e falando em algo nesse momento. Eu quero aproveitar e tomar liberdade, já que eu fiz essa reflexão, eu quero orar com os irmãos em nome de Jesus nessa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu tenho certeza que o Senhor encontrou corações férteis, terra fértil, para trazer essa semente, essa palavra no coração das pessoas. E se no nosso meio, Senhor, aqui nesse grupo, através da internet, através dessa live, tem um coração que necessitava de ouvir essa palavra para tomar esse renovo, tomar, ó Deus, essa força que vem do Espírito Santo de Deus. Eu quero abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer o renovo, trazer essa confiança de que o Senhor ouviu as suas preces, que o Senhor ouviu a sua oração, que isso que eu estou falando aqui não sai de mim, vem do Espírito Santo para trazer como resposta de oração para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, reveste-nos da tua beleza, do teu perfume e da tua santidade. E todos aqueles que se aproximarem de nós, sintam a tua presença. Aonde andarmos, aonde tocarmos a planta dos nossos pés, aonde tocarmos a planta das nossas mãos, que sejam bênção do Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, sozinhos diante das aflições. Traga resposta, as respostas das nossas orações. E principalmente, Senhor, aquele que não está dormindo, aquele que está com insônia, aquele que está angustiado e aflito. Tira agora toda angústia, toda aflição. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A gente tem que ouvir para aprender mais e mais. Eu tô falando demais. A Lena, um pouquinho que ela falou, já falou tudo aí, ó. A Lena tá só na mímica. A Lena tá só na mímica. Tem uma semana aqui que ela tá na luta aí. Tá rouca, 2 dias tá rouca aqui, meu irmão. Que eu acho que amanhã só o milagre de Deus para poder ela ir na igreja amanhã, mas Deus sabe todas as coisas. Amém, glória a Deus. Mas eu vou, em nome de Jesus. Eu queria rapidamente, fazer uma pergunta para Eliane, minha prima, Lili. Para você, Jesus Messias, Jesus profeta, ou como lido Elias, ele é João Batista? O que você entendeu disso? As palavras do pastor é Messias. Ele é o Messias. Pela palavra do pastor? E pelo entendimento de outro. Ele é o Messias. Amém. Mas é isso mesmo. É lógico que é só uma brincadeira, evidente, né? Porque às vezes, olha, eu quero pegar o que a Lili falou aí, a Eliana falou, e quero dizer o seguinte. Às vezes nós não sabemos expressar, né, aquilo que nós sentimos por Deus, às vezes nós não sabemos externar com palavras aquilo que nós entendemos, aquilo que nós vivemos, externar com palavras. Mas o mais importante, quando eu aceito a Jesus para cumprir o ir agora, de fato, é viver em Jesus. De fato, às vezes, as pessoas não se dão com palavras, né? Às vezes não têm as habilidades, às vezes com dizer aquilo que estão pensando, né? Aquilo que entenderam, pode ser. Mas o mais importante é viver. Uma vez no grupo de jovens, eu escutei uma coisa que eu achei interessante. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra, o que diz respeito a Lázaro. Lázaro testemunhava Jesus só de andar. E quando as pessoas viam a Lázaro, elas perguntavam entre si, mas esse não era aquele que havia falecido, aquele que havia morrido? Aí a outra pessoa dizia, sim, mas um tal Jesus ressuscitou. Então, ou seja, Lázaro só de viver a vida, a nova vida, né, a nova oportunidade que ele teve de vida, ele já anunciava Jesus. Ele já testemunhava Jesus. Ele já vivia Jesus na vida dele, só de andar. Eu acho que se tem uma coisa importante para a gente refletir, né, quando a gente pensa na questão messiânica de Jesus, é que assim, existem 2 momentos diferentes, até que nós falamos aqui agora, que é o momento em que a gente se pergunta se ele era de fato o Messias,
né? E o momento bíblico, inclusive, que você acabou de citar, em que ele mesmo responde o motivo pelo qual você deve acreditar que ele é. Né? Então, não é simplesmente acreditar por acreditar. O próprio Jesus deixou escrito os motivos pelos quais você deve acreditar. Você não acreditaria simplesmente pelo fato dele dizer que era. Né? Você teria que ver as obras que ele realizava, aquilo que ele estava fazendo, e que facilmente você enxergando, você tendo conhecimento e acesso, você entenderia que ele era de fato lá, naquele contexto, né? Historicamente falando, o Messias. Né? Eu entendo até que, eu li essa passagem que você está falando de João, mas eu entendo que quando João pediu para os seus seguidores perguntarem eles mesmos, né, para Jesus, eu entendo que ele quis, porque naquele momento, como você mesmo disse, ele queria diminuir ele mesmo, a importância dele, e que a importância passasse a ser de Jesus, que seus seguidores passassem a seguir Jesus. Então, ouvir do próprio Jesus a resposta, qual era o caminho para acreditar que ele de fato era o Messias, era a melhor forma que João tinha de passar os seus seguidores para alguém que estava muito acima dele mesmo, que era Jesus. Né? Então, eu entendo dessa forma, até porque eu não acredito que, de alguma forma, João teria contestado a divindade de Jesus, não, ele o batizou. Eu entendo que quando ele, inclusive eu fiz curso sobre isso, porque assim, eu sou católica, né? E, na verdade, a minha aceitação de Jesus, o nosso contexto como católico, ela tem uma pegada um pouco antes da gente mesmo se dar conta, né? Um pouquinho diferente aí do protestantismo. Então, eu comecei a estudar sobre o cristianismo. Eu estou no grupo porque eu me interesso por todos aqueles que disserem para mim que o assunto central é Jesus. Eu sempre vou querer saber, vou aprender. Né? Então, assim, eu de forma nenhuma me recusaria a estar num grupo que falasse de Jesus, desde que deixasse claro que a intenção aqui não é exaltar essa ou aquela religião, o centro aqui é Jesus, né? Não é a minha religião nem a de ninguém, mas eu entendo que, ao dizer para que eles mesmos perguntassem, João queria que eles tivessem a comprovação do próprio Jesus, dos motivos pelos quais eles deveriam, naquele momento, estar voltados muito mais para Jesus do que para ele, João. Em cima da palavra da irmã aí, tremendo isso. O que acontece? Se nós lembrarmos o contexto de João, naquele momento, João Batista estava preso e estava condenado à morte. Então, eu acho que na cabeça de João Batista, ele estava dizendo o seguinte: vem cá, cadê o Jesus que está me dizendo que eu estou preso, está vendo que eu estou condenado, vou morrer a qualquer momento, e ele me faz uma visita. Ele não vem aqui para me ver, ele não vem aqui para me salvar. E Jesus não foi verdadeiramente. Então, isso também mostra uma questão da nossa humanidade. Porque todos nós, com a nossa humanidade, quando temos uma dificuldade na nossa vida, a sensação que nós temos é que Jesus não está nos ouvindo. E parece que as nossas aflições nós estamos passando e que não há resposta. Então, o João Batista fez aquele questionamento. Aqui, será que Jesus é mesmo Messias? E a resposta foi exatamente essa. Olha, não mandou a resposta. Ele só falou o seguinte: olha os meus feitos, olha os meus milagres, olha para mim dessa forma. Então, é importante ter essa visão, porque nós, com a nossa humanidade, quando nós passamos as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas aflições, a sensação que nós temos é que Jesus está distante, que Jesus não está nos respondendo. Isso não é verdade. Ele está o tempo todo ao nosso lado, a promessa dele, né, de estar conosco até a consumação dos séculos, e nós temos que ter essa confiança. Com relação à irmã ser católica, eu quero parabenizar e estar no grupo, porque é isso mesmo. É a sua fé, é o que você crê, é o que você acredita, e nós somos irmãos em Cristo, porque nós estamos falando do mesmo Jesus. Amém? É isso aí. Estamos juntos. E essa é a ideia. As pessoas entenderem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer dúvida
ou qualquer questionamento que eu tenho, ou que tenham sobre mim, ou que eu tenha sobre alguma coisa, a resposta está na Bíblia. Isso aí. A resposta está na Bíblia. Busca na Bíblia. Se eu tenho dúvida, ou se eu tenho algum questionamento, está na Bíblia. Mas o principal é isso aí, ó, Jesus. Mas a pergunta foi, tu és de fato o Messias prometido? E Jesus respondeu sim. Né? E é nessa fé, nesse entendimento, é que nós mantemos aqui o nosso grupo. Nesse Messias, a profecia cumprida. E como o pastor colocou, nunca estaremos sós quando a minha fé é sustentada nisso. Nunca estaremos sós. Teremos a sensação, às vezes, sim. Porque nós desviamos. Quando Pedro caminhou pelas águas, né? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou. Quando ele desviou o olhar, ele afundou. É assim que funciona a nossa vida. Jesus sempre estava ali. Ele sempre esteve ali. Né? Quem desviou o olhar foi Pedro. É assim a nossa vida. Pode ter certeza absoluta. E Jesus sempre estará conosco. Não estaremos pela própria sorte. Não estaremos pelas nossas próprias vistas. Nunca, jamais. Pelo contrário, sempre estaremos amparados por Cristo. Isso é maravilhoso. Eu quero aproveitar esse minuto final e agradecer a vocês o convite do Maico, agradecer, fiquei muito feliz de participar com vocês, né, da apresentação do grupo. Só estou dizendo a vocês que esse grupo, por ser um grupo familiar, e eu até falei com o Maico, após o grupo de vocês é um grupo familiar, onde vocês tratam assuntos pertinentes, e todo o tempo que torna ser convidado, torna participar com vocês, foi um prazer muito grande em conhecer todos vocês e participar. Fiquei muito feliz, tá bom? Muito honrado também. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por ter respondido meu questionamento e por ter participado com a gente aqui. Com certeza. Eu também quero agradecer Aleluia! Como é que é o nome da sua prima que você perguntou? Eliana. E a outra é Emiliane e a de baixo é Eliana. Eliana, faz assim com a mão, Eliana. Quem para me ver? A Eliana. A Eliana, eu quero deixar uma palavra específica para a Eliana. O Senhor quer colocar um brilho no seu olhar. Eu estou achando a Eliana um pouquinho triste. Ou preocupada, ou angustiada. Quero deixar uma bênção para ela, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo. Amém. E também por ter nos convidado. Deixa eu olhar para baixo, vai lá. Sempre que quiser participar, será muito bem-vindo. Muito bem-vindo, sempre. Apesar que o grupo é família, no sentido de nós iniciamos, mas Jesus não é limitado à sua família aqui, não, né? Ele é bem maior, né? Glória a Deus. Eu não vou conseguir encerrar o grupo porque o meu computador tá aberto, né? Mas dizer que nós estamos encerrando esse momento foi muito bom, foi muito agradável. Espero que todos que estiveram tenham entendido o propósito, né, de tudo e reflitam, né, e deixa Jesus falar o coração. Amém? Amém. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, né, para encerrar, fica à vontade. Boa noite, obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado, pastor. Obrigado a todos, hein? Abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.